imperdíveis aqui, na Rádio Web Mackenzie. As mais recentes notícias universitárias e entrevistas com convidados especiais, conectando você com o que há de melhor na vida universitária. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Entre Nós. Hoje, para me acompanhar nessa entrevista, temos o Bruno Coelho. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Bruno e quero dar boas-vindas para vocês para mais um programa do Entre Nós. Mas não é só mais um programa, tá? Para celebrar esse mês das mulheres, a gente tá com uma convidada mais do que especial e que vai trazer muita arte e muita cultura pro programa de hoje. Isso mesmo, o programa de hoje ele visa falar como que está sendo a participação das mulheres no mercado de comunicação. Os eventos mais importantes, as notícias mais quentes. Fique com as notícias universitárias. Para comemorar os 100 anos da Biblioteca George Alexander, a Universidade Presbiteriana Mackenzie vai promover um concurso de desenho, fotografia e curta-metragens. Se você gosta de arte, de desenho, eu recomendo muito que você participe. E para ter mais informações, consulte o site oficial do Mackenzie. Não só isso, mas o Mackenzie também está com um projeto de uma oficina livre de teatro, seja para funcionários ou até mesmo alunos. Essa oficina está acontecendo todas as terças-feiras, das 6 da noite até as 8, e basta vocês entrarem em contato com a Coordenadoria de Arte e de Cultura para ter mais informações. Combinado? Entrevista da semana, aqui no Entre Nós. A convidada da semana é a professora Mirtes Moraes. A nossa doutora querida é professora do mestrado profissional em comunicação intercultural e também do curso de publicidade e propaganda no Mackenzie. Seja muito bem-vinda, professora Mirtes. É um grande prazer estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho sobre questões das mulheres, né? Já que é um mês que a gente pensa nas mulheres. Mirtes, boa tarde novamente. Boa tarde. Deixa eu te perguntar, eu dei uma olhadinha aqui e você... Meu Deus do céu. Me perdoa. A senhora tem a sua formação principal em História. Como que foi fazer essa transição para a comunicação? Porque, por mais que sejam áreas que conversam muito entre si, não é muito lógico uma pessoa sair de História e ir para a comunicação. Como que isso aconteceu? É verdade. Olha, vocês foram lá no meu currículo. Muito legal. Então, eu fiz a minha formação em História, a graduação, o mestrado e o doutorado em História Social. E aí, eu comecei a dar aula, primeiro em História, né, na pós-graduação de História na PUC, minha formação é na PUC. E aí, depois de 2 anos que eu estava dando aula na PUC, eu fui convidada para vir para cá, né? Aí surgiu uma vaga no jornalismo, e aí eu estava até comentando, né, que o pessoal da publicidade depois me puxou para publicidade, e aí eu comecei a me interessar muito pelas questões da comunicação, né? Então, na verdade, eu entrei aqui para trabalhar com questões de história da arte, questões que envolvem a cultura, e hoje eu trabalho muito com disciplinas que se relacionam com identidades e culturas contemporâneas. E aí depois eu fui fazer um pós-doutorado na ECA, né, que é em comunicação. E hoje eu estou no Mackenzie há mais ou menos 18 anos. Estou na maioridade, né? E hoje eu me considero mais da comunicação do que da história, né? A história, ela me abriu muitos olhos para muitas questões da comunicação. Ela verticaliza, né, a análise.
Mas, assim, a comunicação, ela faz chegar nas pessoas, né? A mensagem, o recado. Então, assim, eu acho que eu mudei até um pouco a minha personalidade, sabe? Eu fiquei mais acessível, mais comunicativa, nesse sentido. É muito interessante mesmo, Mirtes. Quando comentaram com a gente que você tinha sua formação em História, a gente pensou, cara, mas como assim agora comunicação? E diante disso, a gente começou a pensar, essa sua formação em História, ela, de certa forma, te ajuda a entender de forma diferente o mercado e os fenômenos da comunicação? Sim. Na verdade, essas questões que envolvem mercado e a comunicação de uma maneira geral, muitas dessas questões, elas nascem da sociedade, né? Então, uma demanda social, o que está acontecendo socialmente para que o mercado intervenha e lance um produto, um serviço, um olhar aí para pensar um problema, para resolver um problema, né? Então, as questões que envolvem o social, as questões sociológicas, como eu digo, né, que também é uma disciplina que eu leciono, elas são extremamente importantes. Muitas vezes a gente pensa, né, a questão do diálogo que se estabelece com as teóricas, muitas vezes ela fica um pouco distante, mas sem essas teóricas a gente não tem a base para pensar, né, numa forma mais prática. E aí o mercado responde um pouco isso. Caramba. A gente estava pesquisando sobre o currículo da senhora, que é muito extenso, a senhora tem muitas coisas muito incríveis no currículo, e um deles me chamou muita atenção, o seu projeto de pesquisa sobre imagens, vozes e silêncios. Aí eu gostaria de te perguntar o que seria estudar os silenciamentos dentro da comunicação, principalmente quando entra no aspecto das mulheres. Ai, que linda pergunta! Então, na verdade, eu acho que aí a gente já pode até entrar numa discussão da comunicação mesmo, né? Uhum. Porque a comunicação, hoje, ela tenta rever algumas questões que por muito tempo ela construiu, porque a comunicação é um poder absurdo, né? E ela construiu alguns estereótipos, alguns estigmas, né? E nessa fala de estereótipos, na verdade, foi projetado um determinado tipo de comportamento feminino, masculino, a gente pode pensar dessa maneira no sentido mais global. E ao projetar, por ser uma relação de poder, né, porque a comunicação ela está numa instância de poder, ela, na verdade, silencia outras vozes, né? Hoje, a comunicação, ela tenta correr atrás desse erro, né? Então, a gente vê várias campanhas que tentam mostrar um pouco a questão de uma invisibilidade, né? Então, o que eu busco nesse projeto? Que vozes são essas, né? Então, a gente pensa um pouco como, por muito tempo, o mercado publicitário deu uma ênfase no quê? Em pessoas brancas, né? Então, raramente a gente via uma pessoa preta compondo um comercial, e quando via, era num sentido bastante pejorativo, né? Era numa associação, muitas vezes, a um momento de escravidão que, né, foi muito triste. O Brasil foi o último país a libertar os escravos, né? Então, tem todo um histórico dentro desse processo que fez com que a sociedade, na verdade, não desse visibilidade a esses sujeitos, né? E aí a gente tem também não só a questão da negritude, né? A gente pode pensar nesse sentido, mas a questão indígena também, né? Como ela é inserida em vários tipos de formatos, em vários tipos de imagens. E ao inserir algumas imagens, a gente cala outras, que não é, na verdade, vamos dizer assim, a vida cotidiana dessas pessoas, né? Então, pensar
negros, pensar indígenas, pensar migrantes, que hoje é uma fala muito forte dentro dessas próprias questões, e pensar as mulheres, né? Que também foi colocado de uma maneira bastante estereotipada e pejorativa. Então, a proposta é um pouco essa. Incrível. E você comentou sobre todos esses eventos que marcaram esse silenciamento das mulheres na mídia. Teve algum que foi a virada de chave para você definir que você seria uma ajudante nesse combate a esse silenciamento? Tipo, algum acontecimento global ou até mesmo nacional que tenha tocado o seu coração, que tenha te feito pensar, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Então, é muito interessante também a sua pergunta, porque, na verdade, como essas questões, elas são tão, vamos dizer assim, naturalizadas, então a gente tem essas relações de poder da mídia, da televisão, imagina isso numa época que você não tinha outras formas de comunicação, e aí você não tinha esses sujeitos sociais que apareciam de outras formas, né? E isso tudo vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente enxergue apenas aquela realidade. É muito difícil a pessoa ter um senso crítico de falar, olha, isso não me pertence. Nossa, eu não me vejo nessa publicidade. Na verdade, havia todo um esforço, né, de você se encaixar num determinado padrão. E aí é muito difícil, tanto em relação ao tipo de corpo, a relação à própria questão da cor, né? Então, todas essas questões, é difícil você despertar uma consciência. Então, a primeira, e acho que aí a questão da história, ela foi muito importante na minha vida, porque desde então já tem esse sentido do despertar da consciência, né? E quando eu comecei a pensar em lecionar, porque eu tive uma trajetória voltada mais à pesquisa, né? Fui mestrado, doutorado nessa sequência, e tive bolsa que não poderia trabalhar, né? Era a bolsa de exclusividade da FAPESP. E o que acontece? Quando eu comecei a dar aula, eu achei que era meio que minha missão, sabe? Fazer com que as pessoas tivessem consciência do que elas são, né? Então, é muito, muito lindo, sabe? Quando a gente consegue abrir a janela e ver outras realidades, exato, né? Então, assim, quando a pessoa consegue se enxergar. E aí, o que acontece, né? Eu defendi meu doutorado em 2005. Olha como eu sou velha. Tá doido. Não é? Faz muito tempo. Então, eu vim para o Mackenzie em 2007. E o que é interessante? Quando eu vim para o Mackenzie, eu falava um pouco dessas questões, isso não ganhava tanto, sabe? Exato, né? Não ecoava. Então, achavam interessante, né? Parecia uma coisa, opa, né? Professora diferente. Mas eu estou muito embasada em pesquisa, não é uma questão né, ativista, é mais uma questão de pesquisa mesmo. E aí, com o passar do tempo, o que a gente percebe, que eu acho que vem um pouco nesse sentido de perceber esse silenciamento e promover uma fala, que foi, vamos dizer assim, as redes sociais, né? As redes sociais, elas contribuíram de uma forma muito significativa para esse sentido, né? Então, de dar vozes a esses sujeitos, a essas mulheres, a essas necessidades que muitas vezes elas estavam confinadas a um determinado tipo, né, a um determinado padrão, e que romperam um pouco isso. E aí, o que foi interessante, né? Depois, quando as redes vieram, a minha fala conseguia encontrar, né, essa forma que reverberava. Então, as pessoas achavam muito interessante, né? Então, o que eu queria meio colocar é que eu não estou nessa discussão, porque hoje é muito forte, né,
por moda, né? Então, às vezes a publicidade acaba se achando isso interessante por causa do mercado, né? Porque você tem hoje mulheres mais preocupadas, a sociedade mais preocupada, não são só as mulheres, né? E que, na verdade, eu vim já de uma trajetória que se interessava por isso, né? E uma trajetória que também tive outras pessoas atrás de mim, né? Que também já colocaram esses estudos. Então, é muito enriquecedor, né? Realmente é mesmo. E é muito interessante como todo esse diálogo que a senhora tem de carreira e os estudos que a senhora fez correlaciona com os últimos estudos que a senhora fez exatamente sobre migrantes venezuelanas e ucranianas, que eu achei interessantíssimo. Como que a senhora acha que atualmente a mídia está tratando esse público, essas pessoas? Como que eles retratam hoje? Então, na verdade, essa questão da migração foi uma junção com uma outra professora, né? Então, a minha especialidade é sobre mulheres. E essa outra professora, que é do jornalismo, também é professora do mestrado nosso, né? Do mestrado profissional em comunicação intercultural, que é a Denise. Ela é uma estudiosa na questão dos movimentos, né? De protestos, movimentos migratórios. E aí a gente participou de um congresso juntas, né? Que foi na Colômbia. E isso ganhou uma visibilidade. Foi muito interessante. E aí a gente foi convidada não, a gente viu um artigo numa revista de muito renome, né? Porque no meio acadêmico você tem muito isso, né? Coalizar, Scopus, né? Um pouco. E essa vida para entrar numa revista não é só você escrever. Ela é aceita, você tem que mudar algumas coisas. É muito, né? Porque às vezes parece que vida de professor é tranquila, mas é muito vai e vem, vai e vem. E depois de todos os pareceres que nós recebemos, né? Foi publicado, tal, não sei o que lá, acabou um monte de outras pesquisas nos chamaram, né? Por exemplo, falamos sobre inteligência artificial no que se refere a essa construção. Então, eu até falei para a Denise, falei, nossa, a nossa parceria deu muito certo, né? E hoje mesmo eu estava conversando com ela, tal. Então, o que a gente percebeu muito nesse artigo que a gente escreveu, né? Muito essa própria relação, por exemplo, a venezuelana, ela vem numa situação, muitas vezes, mais... Acho que essa visão a gente tem mais no norte do país, né? Então, a entrada com uma grande quantidade de pessoas se dá em Roraima. Então, como que o jornalismo mesmo, então, pensando nessa própria mídia, vai colocar nas suas matérias uma maneira bastante pejorativa, né? Então, como que elas entram... como elas têm filhos aqui, como porque o nosso sistema de saúde ele é muito reconhecido mundialmente, né? Então, toda essa questão que parece que está ocupando esse lugar, né? Roubando esse lugar, né? Então, as características físicas mencionadas também são de uma maneira muito pejorativa, né? Então, muito num sentido negativo. Tipo, o que elas estão fazendo aqui? Né? Quase num sentido de exclusão mesmo, né? Um discurso quase xenofóbico. E foi interessante quando a gente analisou as ucranianas. As ucranianas, elas tiveram um outro tratamento, né? Completamente diferente. Então, as ucranianas, por serem, na sua maioria, né, claras,
loiras, de olhos claros, já tem todo um olhar completamente diferente dessa latina, né? É verdade. Então, foi todo um discurso de acolhimento dessas mulheres. Então, a maneira como elas vieram, a questão da guerra, a questão, né, dos filhos, então a própria relação das ucranianas estava muito atrelado à maternidade. E nas venezuelanas estava atrelado à maternidade, mas como que está roubando espaço do Brasil, né? Então, assim, era uma coisa muito diferente. Então, assim, e como que, né, o jornalismo, que é um meio, né, dentro da comunicação, um meio potente, cria versões sobre mulheres de formas muito diferentes, né? Então, essa mulher europeia, aí teve até uma fala bastante preconceituosa, sexista do deputado, né? Colocando que são fáceis, que, né, na fila da própria migração. E como tudo isso, de alguma maneira, coloca esse corpo feminino também numa forma, vamos dizer assim, objetificado, né? E esse corpo europeu, né? Um pouco dentro desse olhar. Então, foi bem nítida, sabe? Essa análise e essa perspectiva abordada. E você falou um pouquinho sobre as redes sociais sendo cruciais para que as mulheres tenham mais voz e que vocês consigam trazer essas pautas para um conhecimento mais público, que as pessoas tenham mais ciência de tudo. Mas, ao mesmo tempo, você também falou sobre esses discursos xenofóbicos e, às vezes, até mesmo racistas. Então, você acha que o combate, ele tá num patamar que vocês chamam de ideal, nesse combate contra essa crescente xenofobia que tem sido apresentada nas redes? Ou você acha que ainda tá bem longe do que vocês querem? Porque... Nós queremos, desculpa. Meu Deus do céu. Que nós queremos. Porque, de certa forma, por mais que a mídia traga toda essa repercussão das pautas pró-mulheres e que tragam vozes para todos os grupos que foram silenciados durante todos esses anos, você acha também que ela também traz voz para as pessoas que são contra o movimento? Ah, ótimo. Muita, né? Então, a gente vive num momento muito paradoxal, né? Então, ao mesmo tempo que as redes, elas promovem, como você bem disse, essa visibilidade, pleiteiam a questão dos direitos, né? Então, essa própria relação que hoje, por exemplo, a questão que a gente está vendo com uma forma bastante gritante na mídia, a questão do feminicídio, né? Então, tudo isso são vozes que há pouco tempo isso não recebia. Só que a internet, ela é terra de ninguém, né? Ao mesmo tempo que se cria todo um processo, como eu comecei com vocês, de despertar uma consciência, de despertar questões que não é minha particular, é de muitas outras pessoas, né? Porque, na verdade, a gente está pensando no coletivo, né? Existe também movimentos, bem no plural aí, e principalmente nessa sociedade contemporânea que nós estamos, de negar tudo isso, né? Então, a gente tem um discurso muito forte que volta para as questões do nacionalismo, né? Nós temos um discurso muito forte de uma crítica a esse ódio às mulheres, né? Dessa questão do empoderamento dessas mulheres, que essas mulheres devem obedecer e não exatamente ocupar lugares que elas acham que são importantes na vida delas, né? Então, a gente percebe uma onda. É interessante pensar essa metáfora da onda, porque o movimento feminista, ele
apareceu em ondas, né? A gente teve a primeira onda, a segunda onda, nós tivemos terceira onda. E, na verdade, a gente está entrando numa outra onda. Eu acho muito legal a gente perceber esse cenário que nós estamos vivendo, porque o movimento sempre existiu, o movimento feminista sempre existiu. Mas, em determinados momentos, ele foi calado por algumas outras forças. E a gente está exatamente vivendo num período de calar esse próprio movimento. Só que agora, é diferente de outros contextos que nós vivimos, percorremos a esse tempo, no histórico, porque agora a gente tem as redes. E a gente despertou esse movimento muito grande, Então, assim, você tem uma parcela muito grande que defende isso. Embora exista esse movimento crescente também. Então, não sei o que vai acontecer, porque eu não tenho uma bola de cristal. Mas, assim, vai ser um embate grande, Porque é um retroceder, mas, ao mesmo tempo, é não deixar de conquistas, Conquistas que foram pleiteadas e conquistadas. Loucura mesmo. No que a senhora falou, dessa questão das mulheres estarem ocupando espaços que antes elas não ocupavam, falando disso, entrando no cerne da comunicação em si, como que você interpreta a diferenciação de como era o papel da mulher na comunicação e como que ela estava inserida antigamente e hoje em dia? O que você nota de diferente? Então, é interessante também, porque tem sempre esse paradoxo. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem um número, vocês podem ver na sua sala, um número maior de meninas estudantes, Então, tanto na publicidade como no jornalismo, há um crescente desse número de estudantes mulheres. Há um movimento muito positivo das mulheres no mercado, Então, as mulheres, elas, em agências, como jornalistas, elas estão desempenhando vários papéis, mas quando a gente pensa em cargos de liderança, ainda é muito masculino, Então, se a gente for pensar em números, a gente tem um equivalente a 25% de mulheres ocupando cargos de alta liderança, Então, isso é muito problemático, Porque isso fica ainda naquela mesma redoma que dos próprios discursos, então, que não fura a bolha. A gente tem um grupo aqui no Mackenzie, que se chama Plural, que é muito interessante, que envolve tanto a publicidade como o jornalismo e o cinema. E nós trouxemos 4 comunicadoras do esporte no dia 5. E foi um sucesso, a palestra, elas muito despojadas, engraçadas, tal. E aí elas estavam falando da dificuldade delas, por exemplo, num jogo, Então, assim, no futebol, principalmente, o futebol, que a gente tem a essência, a nossa identidade nacional, ela está muito ligada a essa questão do futebol. E até quanto uma mulher pode falar do futebol, Então, teve o caso lá da juíza, que o jogador falou, olha, um jogo desse porte, chamar uma juíza, Então, tipo, você não tem competência para isso, Então, e elas relataram que há conquistas, mas há desafios. Então, não é só conquistas, para a gente não estar pensando nesse mundo cor-de-rosa, mas, ao mesmo tempo, houve muito progresso dentro disso, Mas eu achei muito interessante uma fala, eu acho que foi a Mariana Spinelli, que é da Globo, E ela comentou que, ao mesmo tempo que existe, essa visibilidade feminina falando de esporte, que era um nicho muito masculino, ainda que tipo de mulher que pode apresentar,
né? Então, é uma mulher que tem que ter dentro daqueles pré-requisitos que por muito tempo a publicidade colocou como ideal, que está dentro daquela questão dos padrões, né? Então, pode ser que uma pessoa, sei lá, né, gorda, não cabe nesse padrão, uma pessoa negra, né, hoje está sendo um pouco mais bem aceito, mas ela vai sofrer muita resistência, né? Então, tá ainda muito nesse formato, né? Dentro do que você falou sobre o futebol mesmo, teve um caso que aconteceu há pouco de uma médica que ela foi dentro do estádio e ela foi abusada verbalmente pelos próprios jogadores. Foi uma situação, assim, deplorável e, infelizmente, ainda perpetua muito essa questão da representação feminina como algo que você não deveria estar ali. Ali não é o seu lugar. Exato, foi horroroso, né? Foi uma intimidação, né? Porque, na verdade, usou o corpo dela para colocar relações de poder, né? Então, de tocar nos seios dela, imagina uma coisa desse, sem sentido nenhum, e levar por esse lado objetificado, né? Levar por esse lado sexualizado. Então, assim, ela é uma pessoa que está lá, né? Uma pessoa competente, mas não, quebra esse discurso a partir do corpo, né? Que foi por muito tempo trabalhado dessa maneira. Objetificado. Exato. Então é muito problemático isso. E é uma pena que isso tudo aconteça mesmo. Até porque a gente vê muitas comentaristas de jogos mulheres que recebem muito hate durante os jogos. Sabe? Uma onda de críticas desproporcional a que homens que narram até mal não recebem. Você percebe? Porque não te enxergam como uma comentarista, te enxergam como uma mulher que tá falando de futebol. Sim. Sabe? Exato, exato. Então tem toda aquela questão que o homem pode errar trocentas vezes e, na verdade, quando uma mulher erra uma vez, ela vai ser, né, espinafrada pelas redes sociais, porque a gente está falando também das redes, né? Espinafrada nas redes sociais, tipo, você cometeu um erro absurdo. E a gente vê todo momento lá dos comentaristas, né, que vai um ou outro ali, todo momento faz. Então, o peso é outro, né? Então, essa questão da própria responsabilidade, eu não posso errar, né? Então, você já se coloca dentro dessa questão de cobrança. Até que ponto eu tenho que ser muito nesse sentido de perfeita. Só que aí, o que é muito complicado também, né? Porque a gente não é a Mulher Maravilha, né? Então, se coloca dentro daquela coisa que você tem que ser perfeito em tudo, né? Para você conseguir um espaço. E há todo também estatísticas, pesquisas que estão saindo sobre isso, de como as mulheres hoje também estão adoecendo, né, mentalmente. Então, como a saúde mental das mulheres, por essa cobrança toda, né, tenho que ser dessa maneira para ser aceita, tenho que ser no sentido físico, no sentido, né, intelectual, de competência, tal. E, na verdade, né, porque há toda essa disparidade e essa desigualdade. Então, por mais que a gente perceba avanços colocados, existe tudo isso, né? Mas aí a gente não pode cair num certo problema de falar, então eu não vou entrar nesse mundo, né? Não vou entrar, né? É muito, muito complexo isso, né? Porque se você não entra e você encara tudo isso... Você perpetua. Exato, você fica fora, né? É muito... É verdade. A mídia hoje em dia, ela influencia muito a forma como as mulheres são vistas. Como que você acha que a mídia, ela influencia diretamente a questão como as mulheres da própria comunicação são vistas e o espaço que elas ocupam? Então, eu acho que hoje há uma abertura, né, de pensar essas mulheres, mas, como eu coloquei, ainda há rótulos, né?
Então, aquela própria questão, vamos dizer assim, que você tem que cumprir uma determinada formato, isso é cobrado, né? E isso apaga, vamos dizer assim, outras possibilidades. Então, por exemplo, há uma questão que eu acho que é interessante, que também é falado muito nessa questão da idade, né? Então, muitas vezes, uma mulher mais velha, ela perde o campo dessa própria referência, né? Então, a gente estava falando de mulheres pretas, indígenas, imigrantes, mas você tem essa questão etária que é muito forte, né? E o mundo corporativo, o mercado, ele é muito seletivo nessas próprias, né, questões. Então, a imagem, ela vale muito, né? Porque a gente, no mundo contemporâneo, a qual nós vivemos, foi muito essa construção da imagem. Nós fomos educados a gostar de tais coisas. Não que essas coisas são legais ou não, mas foi colocado mesmo como uma construção dentro desse próprio processo, né? Então, é isso. A gente percebe alguns passos, quase que, né, aquela coisinha de formiguinha mesmo, mas estamos indo. Mas, de repente, tem essa avalanche de movimentos que marcam retrocessos, né? Então, é aquela, né, essa indefinição, na verdade, que faz parte também do mundo pós-moderno. E por causa desses movimentos que são contra o nosso progresso, é complicado, porque vocês, perdão. Vocês têm que estar o tempo todo lutando contra esses padrões que a sociedade estabelece. E a gente consegue perceber muito isso também, que as mulheres não, desde cedo, elas não são só cobradas para terem habilidades melhores, mas sim também como o amadurecimento. Então a gente vê em muitas famílias garotas de 13, 14 anos que já têm que tomar conta dos irmãos, já sabem fazer todas as tarefas domésticas, enquanto muitos homens, eles não conversam disso até a maioridade. Então tem muitas pessoas homens, né, no caso, que você chega a conversar com eles sobre temas mais sérios e mesmo depois dos 20, 25 anos, não sabem argumentar com propriedade, porque foram privados disso a vida toda. E eu acho que às vezes a gente também percebe isso quando as garotas são ensinadas desde cedo a se protegerem dos homens, mas os homens não são ensinados desde cedo a como tratar uma mulher. Sim, muito bom. Essa questão, né, eu acho que dialoga até com a economia do cuidado, né? Então, assim, as meninas, desde cedo, elas são, né, educadas a lavar louça, a arrumar a cama, a deixar esse sentido da casa mais próximo, né? Isso é interessante porque depois, quando você tem, né, trabalha, você consegue ali alguns cargos, casa, tem filhos, tal. Essas relações que também são construções culturais, elas ainda persistem. Eu acho que foi muito legal você tocar nesse ponto, nas desigualdades, né? Então, por exemplo, quantas mulheres têm dupla jornada, tripla jornada, né? Então, assim, não é que uma vez eu até passava para os alunos um vídeo até interessante, aí falava assim para os homens, né? Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. O que você vai fazer agora à noite? Vou tomar uma cervejinha com meus amigos. Vou assistir futebol com não sei o que lá. Vou para casa dormir. Vou não sei o que lá. Aí fazia a pergunta para as mulheres, né? O que você vai fazer hoje, sexta-feira? Vou preparar o jantar. Vou colocar roupa para lavar, né? Vou aproveitar que saiu um solzinho, vou estender a roupa, que faz tempo que... Então, assim, as preocupações são outras, né? E essa questão da própria responsabilidade feminina e masculina, né? Ela vai sendo, vamos dizer assim, culturalmente criada. Hoje a gente percebe
essa relação da paternidade um pouco diferente de uma época atrás, né? Eu vejo isso, meu marido é um super parceiro, né? Então ele dou aula à noite, fico aqui até as 11 horas da noite, hoje, por exemplo, né, darei aula, e ele tá lá, né, em casa, fez todo esse processo que eu estava aqui. Então, assim, hoje a gente sente muito essa questão da divisão de tarefas, mas não são todos os lares, né? Então, que trabalha com isso. Eu acho que o meu marido é assim por eu ser assim também, né? Então, assim, eu coloquei essa relação, né? Eu tenho uma moça que trabalha em casa já há bastante tempo, e ela chama Marlene. E aí ele fala assim, quando a Marlene entra de férias, acabam as minhas férias, né? Porque eu coloco todo mundo na roda, vamos lá, né? Não é isso, também eu tô em férias. Então, assim, é interessante isso, porque ao mesmo tempo que há uma forma de compartilhar essas atividades, quase que um sentido assim, eu ajudo, mas a responsabilidade mesmo não é dele, né? É minha. Então, eu fico preocupada. O que vai ser o almoço da semana? Eu vou no supermercado para comprar. Por mais que ele vá junto, mas são outros olhares, né? Então, assim, essa questão da casa, da maternidade, dessa extensão, né? Fica muito sobrecarregado as mulheres. E aí é o que você falou. Muitas vezes você tem, sei lá, homens que moram sozinhos, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai mandar sua mãe lavar roupa? Então, assim, é muito interessante, porque hoje, e a gente vê como que na sociedade você tem uma questão da natalidade, né? O índice de natalidade, ele está abaixando, né? Então, muitas pessoas elas estão procurando, primeiro, se formar, depois arrumar um trabalho que seja interessante, né? Que tenha uma relação econômica, porque filho gasta muito dinheiro, né? Gasta muito dinheiro. E envolve também toda uma estrutura, né? Não só monetária, mas também física, mental, né? Então, na verdade, muitas vezes as pessoas, né? Se a gente for pensar em quadros estatísticos, eu até comento isso com os meus alunos. A minha mãe tinha 8 irmãos, né? Aí ela teve 4 filhas, né? Eu tive 2 filhos. Então, assim, se a gente for ver, a geração, as gerações, elas vão diminuindo, né? Pela metade. E hoje a gente pensa, né? Muitos casais não querem ter filhos, querem ter um cachorro, né? Então, assim, é muito interessante isso, né? Ou então ter filho, mas um pouco mais tarde. Então, essa perspectiva toda vem com isso tudo, né? Vem com essas novas formas que as mulheres estão olhando, essas formas de sobrecarga, né? Analisando tudo isso. Então, lógico que é fundamental a continuidade, né? Ter filhos para continuar. Mas a gente percebe uma redução disso tudo, né? É verdade. Nessa questão mesmo dos homens não terem tanto essa preocupação exacerbada que as mulheres muitas vezes têm e que acarretam nessa jornada tripla, é possível analisar também a criação. Muitos homens hoje em dia têm medo de ter filhos afeminados, por isso eles não incluem eles em serviços de casa. Não incluem eles em, poxa, vamos organizar uma casa, lavar uma louça, porque eles encaram já com um machismo inserido que isso é tarefa de mulher. Só que aí eles criam homens que não têm responsabilidade. E isso acarreta na vida adulta deles, que traz inúmeros problemas. Perfeito, perfeito. Às vezes, né, muitas vezes o brinquedo que dá para uma menina, uma boneca. Mas não seria maravilhoso também dar para um menino, para ele trocar fralda, gente? Como é que troca fralda? Não vai trocar fralda, né? Então, assim, quando a gente vê, sei lá, na minha época brincava de fazer comidinha, não sei o que, tinha as panelinhas, bababá. Era uma coisa tipicamente das meninas. Hoje a gente tem o quê? Vários chefes de cozinha, né? Aí a gastronomia ganhou uma visibilidade extremamente interessante. Então, assim, não é coisa de menino, coisa de menina, né? Não vai deixar o menino afeminado, né? Muito pelo contrário, vai ter um olhar mais sensível.
E eu acho que as mulheres estão procurando um pouco isso, né? Aquela coisa de um homem que sabe tudo dentro dessa própria forma de dominação, eu acho que tá meio demodê, né? Não sei. Às vezes, Acho. até mesmo esse termo, homem afeminado, ele não faz muito sentido. Então quer dizer que para um homem ser masculino, ele tem que ser um irresponsável com as tarefas de casa, ele tem que ser um cara que trata mal a mulher. Aí toda vez que vem um homem que não é assim, chamam de homem afeminado. O termo já tá errado a partir daí. Exato, né? Então é muito complexo, né? É muito complexo por quê? Porque isso é cultural. Então, essas questões, elas começaram a ser colocadas, né, na comunicação, nas redes, tal, faz pouco tempo do que isso, na verdade, já está enraizado. Então, é muito interessante. E aí a gente tem esses discursos mais conservadores, que falam que o lugar da mulher é mesmo na casa, né, cuidando do lar. A mulher, ela pode escolher onde que ela quiser, né? A tal fala, né? A mulher escolhe o lugar que ela se sente melhor. Só que, na verdade, quando a gente pensa essa questão do lar, né? Na verdade, a gente volta a uma fala que eu acho que tem um autor que eu acho muito interessante, que é o Zygmunt Bauman, que ele fala um pouco dessas instabilidades do mundo contemporâneo, né? Então, como que, na verdade, um mundo líquido que ele coloca, né? E aí, uma das questões que o mundo mais conservador coloca é exatamente a estabilidade, né? Então, é exatamente o seu lugar. Qual é o seu lugar na casa? Qual que é o seu lugar no trabalho, né? Mas vamos pensar, né, gente, que esse homem, ele vai sustentar a casa, né? Ele tem que ganhar muito bem. Não sei se esse mercado tá pagando tão bem assim para esse homem, né? Então, eu acho que tem que começar a rever todos esses próprios conceitos aí colocados também, né? É verdade. Retomando uma coisa que a senhora disse sobre mulheres ocuparem lugares de liderança e sobre a margem ínfima, que são de mulheres que estão nesses cargos hoje em dia. Você enxerga que as suas alunas estão querendo ocupar esses lugares e mudar essas estatísticas? Olha, então, eu não sei. Porque assim, eu acho que tem de tudo. Tem meninas que são, eu acho que assim, eu fico até bem comovida até, né? Porque já fui várias vezes homenageada em formatura, né? Já fui paraninfa, aquelas coisas todas, né? E eu me sinto assim, e já comentaram comigo nesse sentido de eu ser quase que uma inspiração, sabe? Então isso é muito legal, né? E coloco mesmo, né? Porque uma mulher que tenha a sua independência financeira é independência de tudo, né? Na verdade, são as conquistas, porque quando o homem controla o pagamento né, que ele recebe, então ele vai controlar essa própria vida, tal. E não é uma vida, vamos dizer assim, de competição, quem é melhor, né? Na verdade, são habilidades aí que acabam tendo que ser entendidas. Então, eu tenho isso, né, com as alunas, essa questão da referência e, ao mesmo tempo, inspiração e quer, né, ser uma pessoa de liderança. Mas tenho também alunas que eu acho que não querem, né? Eu acho que tá um pouco nesse discurso conservador mesmo, né? Porque assim, eu acho que tem uma fala até um tanto equivocada, porque parece que por exemplo, a feminista, né? Ela não casa, ela não tem filhos, então parece um pouco nisso. E, na verdade, a feminista está querendo buscar relações menos desiguais, né? Relações de direitos. E eu coloco muito isso, eu falo, olha, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu tenho um relacionamento, né, de
sei lá, 26, não, mais, né, 20, quase 30 anos, até me perdi a data, já há tanto tempo. Então, assim, quase 30 anos estou casada. Então, assim, né, não tem essa relação, sabe, que se coloca no sentido, é assim, então não pode ser desse jeito. Muito pelo contrário, prezo pela minha família, adoro, sabe, ficar em casa, gosto de cozinhar, né? Sou uma pessoa que adoro cozinhar, para mim é até meio terapêutico. Cuidar de plantas, jardim, eu tenho também essa questão. Mas assim, isso não quer dizer que não pode estar em outro lugar, né? Então, assim, as pessoas acho que misturam um pouco. Então, não tem que ser apenas um lugar, né? Então, acho que precisa um pouco abrir a mente, ver que é possível e sempre nessa própria relação, né? Que você não está sozinha nesse mundo. Então, assim, que você tem que ter um companheiro que também olhe você como companheira mesmo, né? Que queira nessa trajetória dividir coisas, né? Não ele que manda, ele que traz o dinheiro, ele que domina a relação. Mas uma relação de parceria. Exato, uma relação de parceria. Isso é fundamental, né? Na vida. Então, assim, e muitas vezes pode ser que a mulher ganhe mais. Mas aí a gente tem todo um olhar que muitos não aceitam, muitos homens não aceitam. Porque foi colocado culturalmente também que esse homem é o provedor, né? Mas é aquilo que a gente estava falando. A gente vive em relações econômicas que não dá mais conta desse recado, né? E só pra gente finalizar, então, que conselho que você daria para todas as garotas e mulheres, né? Mulheres também, lógico, que querem ingressar nessa carreira da comunicação? Olha, é uma carreira maravilhosa, né? É uma carreira que a gente pode abrir horizontes para questões que não fiquem só naquele mesmo mundinho, sabe? Atravesse fronteiras. Isso eu acho que é maravilhoso, né? Porque, na verdade, quando a gente enxerga o mundo de formas diferentes, a gente cresce. E o crescer, ele não está ligado apenas na economia, né? É um crescer interno, né? Então é muito legal. E esse crescer, ele também está ligado à satisfação. Então, muitas vezes, você está desempenhando um cargo de liderança, né? Que foi encontrado muitos desafios na sua vida, mas, sabe, aquela própria questão. Não desista, né? Sempre pense que você está abrindo portas para outras pessoas, né? Que você está rompendo com aquele ciclo fechado de invisibilidade. É pensar um pouco nessa abertura. Eu acho que a gente, no sentido da educação e a comunicação tem muito a ver com isso, proporcionar diálogos, né? É um pouco nisso. É extremamente essencial isso. E, professora, as inúmeras ideias e constatações que a senhora trouxe aqui foram maravilhosas. Eu tenho certeza que nós e quem está assistindo também vai ter muito a agregar em questão de conhecimento. A senhora agregou muito. E o Entre Nós agradece muito a sua presença. E espero que em algum momento a senhora volte, porque é maravilhoso tê-la aqui. É isso aí. Obrigado por ter participado. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Foi uma tarde muito prazerosa também para mim. E o programa de hoje tá chegando ao fim, pessoal. Mas antes de acabar, eu queria pedir para vocês seguirem e acompanharem todos os programas, né? E tudo que a gente postar no Instagram, no Spotify e no TikTok. É @MacEntreNós e lá você consegue ficar por dentro de tudo que a gente trouxer de novidade para vocês. Beleza? Tchau, tchau, pessoal.
com trabalhos técnicos de Doni Paruti, Emerson Canoa e Rafael Oliveira, com orientação da professora Márcia. Você ouviu Entre Nós, um programa de alunos para alunos, produzido pelos alunos maquinzistas, com trabalhos técnicos de Doni Paruti, Emerson Canoa e Rafael Oliveira, com orientação da professora Márcia Detoni. Entre Nós.